Quem dá a garantia pela minha casa em estrutura metálica? Se você tem essa dúvida, fica nesse vídeo porque a gente vai falar sobre isso agora. Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel. Eu sou a Edna Dias, arquiteta, e hoje eu vim falar um pouco sobre garantia de obra. Não só de quem constrói em estrutura metálica, de quem constrói em qualquer método construtivo, mas mostrando para você mais uma vantagem que eu enxergo do uso da estrutura metálica na garantia da obra. A gente atrela muito a imagem da estrutura metálica ser diferente a uma casa convencional em alvenaria ao visual dela. O que mais a gente repara é nisso, né? Ela tem um visual diferente, uma linguagem diferente. A gente até que se lembra que também interfere no cronograma, mas a gente não se lembra que interfere numa forma diferente de contratação. Quando eu faço uma obra em estrutura metálica, eu tenho equipes diferentes na minha obra do que na minha obra usual de alvenaria. Que equipes são essas? Eu tenho duas grandes equipes, tá? Que vão fazer, digamos assim, 80% da sua casa. Uma grande equipe é a equipe de civil, que é a equipe do pedreiro, do empreiteiro ou de uma construtora que você queira contratar. Essa equipe de civil, ela fica responsável por todas as etapas da tua obra que envolverem concreto, argamassa, assentamento de bloco cerâmico. Equipe de civil. Ah, mas é assentamento de bloco ecológico. Equipe de civil. Fundação. Equipe de civil. Muro de arrimo. Equipe de civil. E todas essas definições de tipos de paredes, muro de arrimo, fundação, já tem que estar tudo certinho quando você contrata elas. Porque isso vai ter que estar tudo discriminado no teu contrato de prestação de serviço que ela fizer com você. A outra grande equipe que você vai ter na tua obra é a equipe de montadores de estrutura metálica. Essa equipe é uma equipe que vem junto com a fábrica. Você não contrata só a mão de obra, você contrata o produto, estrutura metálica, e a fábrica que fabrica a estrutura entrega ela montada. Mais ou menos como a etapa de esquadrias, tá? Essa grande equipe de estrutura metálica, ela é responsável pelos pilares, vigas, pela cobertura, pelas formas de steel deck, se você for fazer uma laje steel deck, por tudo que envolver montagem e aço, escadas, corrimão, tudo isso vai entrar no grande pacote estrutura metálica. Então você já enxerga que com essas duas equipes, boa parte da tua obra está montada, está pronta. No entanto, tem outras etapas para outras equipes que você deve contratar separadamente. Eu sempre aconselho a contratar separadamente. Eu prefiro, vocês vão entender no final quando eu terminar de falar de garantia. Eu prefiro que vocês dividam as etapas da obra em equipes especializadas. Então, no mínimo, além de civil, equipe de civil e equipe de estrutura metálica, você vai ter também uma equipe de elétrica, uma equipe de hidráulica, uma equipe de esquadria e uma equipe de acabamento. No acabamento é pintura, colocação de piso, colocação de azulejos. Veja, no mínimo deu 6. Epa, aqui deu 7. No mínimo deu 6. 6 equipes na tua obra. Civil, estrutural, elétrica, hidráulica, esquadria e acabamento. No entanto, eu não estou aqui descrevendo todos os níveis de especialistas que a gente pode ter. Eu não estou falando ainda de colocação de mármore, colocação de granito, de pedras no geral, soleira, que é uma equipe especializada. Eu não estou falando de portas de madeira ainda, que é uma equipe especializada. Eu não estou falando de um grafiato especial, papel de parede especial, um rebaixo em gesso. Olha, gente, eu já contratei para uma obra um especialista em chaminé, porque ele instalou o chaminé de coifas. E não me arrependo, porque quanto mais especializada... tá ouvindo? Isso é muito importante se você vai construir tua casa. Quanto mais especializada a mão de obra que você contratar para executar um serviço na sua casa, menor a chance de você precisar acionar a garantia. Mas se você precisar acionar a garantia dela, agora que tá a grande dica, presta atenção. Maior a chance dela te atender e resolver teu problema. Faz sentido isso para você? Porque essa equipe só faz esse serviço específico. Ela quer manter a reputação dela boa. Qual que é o melhor tipo para nós que trabalhamos com a construção civil? Qual que é o melhor tipo de propaganda? O cliente satisfeito. O cliente que fala: eu tenho na minha casa uma churrasqueira
com chapeira embutida, eu uso, pode estar frio, pode estar calor, não volta nada de cheiro, não volta fumaça nenhuma. Aí quem for usar a casa e quer instalar algo parecido na sua, vai dizer para esse cliente, tá, mas quem que fez a tua lareira aí, a tua chapeira? E ele vai indicar o profissional e esse é o melhor tipo de indicação. Então acompanhem comigo, se a estrutura da minha casa foi feita por equipes especializadas em estrutura, a chance de eu ter problema com a estrutura metálica ou com a estrutura da minha casa no geral é muito menor. Mas se eu tiver, a chance deles irem lá e sanarem o problema é muito maior. Agora eu quero falar de uma outra questão delicada para você que quer fazer sua casa, que é o seguinte. Eu não sei se você já fez a conta básica lá de quanto você vai gastar na sua casa, aquela estimativa inicial, aquele chute, tá? Mas se você vai construir uma casa aí de mais ou menos 100 metros quadrados e levando em conta que o CUB, na maioria dos estados do nosso país, já passou R$2.000 o metro quadrado, você vai gastar aí mais que R$200.000. Você vai gastar mais que R$200.000 e você está cogitando colocar todo esse bololô aí de responsabilidade financeira na mão de uma equipe de pedreiros. Digamos que deu um problema estrutural, um problema grave na tua obra, que é um problema estrutural. Que garantia você quer acionar? O que você vai fazer? Ah, se a pessoa não conseguir corrigir, se realmente condenar um pedaço da sua casa, o que você vai fazer? Não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Faz sentido você separar em pequenos pacotes que se você acionar a garantia ou se der um problema, você consiga depois ter respaldo jurídico até, pra você querer processar alguém. Eu vi vários vídeos aqui na internet, um especial, mas eu não vou dizer de quem. Ah, que puxa vida. Falando sobre tomar cuidado, porque as equipes vão querer te enganar, porque você vai fechar um contrato. Eu não acho que é na má fé, eu acho que ninguém quer cometer um erro na obra na má fé, entendeu? As pessoas fecham o contrato para entregar uma obra boa. Eu acho que eu ainda acredito de verdade na boa intenção das pessoas. Acredito mesmo. Mas a obra feita com estrutura em concreto armado está muito mais suscetível a um erro, porque ela é muito mais artesanal do que uma obra em estrutura metálica. Então, o erro está mais linkado a nós humanos, né, e não tanto a uma fábrica, a uma máquina. E uma vez que aconteça o erro, você vai acionar quem para ele corrigir esse erro? Edna, vou contratar construtoras. Tá tudo que muito certo, gente. Só que a construtora vai cobrar um valor proporcional a te entregar a obra pronta com garantia. Ela vai assumir esse risco? Vai, mas vai cobrar. E tá tudo certo se você quiser fazer assim. Não tem problema nenhum. Dá até pra fazer com construtora e com estrutura metálica, que daí eu acho que você vai estar muito que bem amarradinho com tudo, tá? Então, quem dá a garantia da estrutura metálica da tua casa? A equipe que entregou a estrutura metálica. A fábrica, que tem um endereço fixo, funcionário registrado, maquinário, enfim, emitiu nota e tudo mais. É essa equipe. Eles emitem nota, só isso já tem um fator a mais para te dar uma segurança em relação à garantia da obra. Cada equipe que entregar uma outra etapa assume a garantia por essas outras etapas. Um exemplo é esquadria, que eu sempre falo que as pessoas devem contratar de uma empresa especializada em esquadrias, sejam elas de alumínio, sejam elas de PVC, sejam elas em ferro, em madeira, em blindex, do que você quiser fazer em sua esquadria. Mas contrato de uma empresa especializada, porque se ela der algum problema de infiltração ou enroscar, você tem a quem recorrer. Mas eu já falo que se uma empresa especializada instala as esquadrias, dificilmente esses pequenos problemas acontecem, sabe? Porque a equipe dele só faz isso. É incrível, você na obra enxerga isso tudo acontecendo. A facilidade e a delicadeza que uma equipe de esquadrias de alumínio, por exemplo, tem para instalar e cortar esse tipo de material e a diferença de postura, ferramenta, material que uma equipe de estrutura metálica tem, por exemplo. Porque é outro porte de material que eles trabalham. Mas cada uma fazendo o seu, a obra tende a não apresentar problemas, mas se apresentando que eles vão lá e sanem. Tava quase esquecendo que tem mais uma coisa importante para contar pontos a favor do uso da estrutura metálica em relação à garantia da tua obra. O estruturista metálico, a pessoa que comanda a fábrica de estrutura metálica, ele emite uma ART. Geralmente ele é ou engenheiro civil ou engenheiro mecânico,
e ele emite uma ART. Então, além do material sair lá do barracão deles, da fábrica, com nota fiscal, além disso, ele emite uma ART. No caso da estrutura metálica, vai ter um engenheiro assinando ou um arquiteto assinando pela obra como um todo. Vai ter que conferir fundação, tem que ter alguém te dando respaldo, entendeu? Indo lá, olhando as fotos ou indo pessoalmente, conferindo tudo. Precisa. Passando todas as normas de segurança do trabalho. É preciso ter esse respaldo de alguém. Mas no caso da estrutura metálica, esse respaldo é duplo. Porque além do teu profissional, engenheiro ou arquiteto que você contratou para te ajudar, tá te dando esse respaldo, a própria equipe lá da empresa de estrutura metálica também vai fazer isso. Também vão orientar quanto à segurança na tua obra. Também vão se preocupar e assinar e se responsabilizar pela montagem, pela estrutura. São eles que vão lá conferir se as soldas e parafusos estão todos bem feitos. Porque eles estão assumindo e assinando pela estrutura da sua casa. Ó, obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, comenta aqui. Se você já teve problema com alguma garantia de obra, comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo. Até!